Como preparar entrevistas? A gente vai fornecer os modelos, né, sugestões de questionários, e esse questionário você pode mudar as perguntas, logicamente, você pode incluir mais coisa, retirar mais coisa, fazer de forma mais resumida, mais detalhada, enfim. O questionário ali é uma sugestão de perguntas, mas o que eu quero passar aqui nessa aula é a ideia do questionário, o que a gente busca através dele, né? O questionário não é um fim por si só, é um meio de se chegar a certas questões, a certas respostas, né? A gente entender de fato quem é aquela pessoa, quem é aquela empresa. Então, aqui a gente vai falar sobre a ideia do questionário, né? O que a gente quer através dele descobrir. Daí o questionário você pode pegar o nosso ou pode fazer um por conta e, enfim, ajustar as perguntas ali que você acha mais coerente, até baseado na sua situação, né? Uma situação de reforma, uma situação de um serviço pontual, é uma situação de um contrato longo, curto, enfim. Daí você adequa conforme a sua situação, conforme aquela contratação. Mas aqui a gente vai falar sobre a ideia, o que a gente quer achar, o que a gente quer descobrir na entrevista. Então vamos começar falando sobre os empreiteiros, né? O que a gente pode perguntar? A gente pode perguntar, no caso do empreiteiro, gente, o que é mais importante? A gente saber sobre o padrão construtivo, né, em relação à qualidade do serviço e em relação à confiança, né? De nada adianta ser um serviço top, super qualificado, se tem processo trabalhista. E também não adianta ser um empreiteiro que paga todo mundo em dia, né? Paga INSS, está todo mundo na CLT, está todo mundo na PJ, mas está tudo em dia, está com toda a documentação, e faz um serviço que tem toda hora retrabalho, que queima a imagem na parte técnica, né? Então, um lado a gente tem que avaliar a parte técnica, que está muito ligado à imagem que a gente tem com o cliente, né, da obra pronta, da obra executada, e o outro lado a gente tem que tomar cuidado em relação à parte trabalhista, a parte documental, né, que já envolve um pouquinho mais a receita, envolve parte de licitação, envolve quando o cliente vai fechar o contrato com a gente, que vai verificar a nossa documentação, se está tudo em dia, se não tem processo. Então a gente tem que ver principalmente esses dois pontos, né? Técnico e documentação, tá certo? Então, como é que a gente pode chegar nessa visão? Como é que a gente pode descobrir esses dois pontos? A gente pode perguntar, por exemplo, sobre os procedimentos executivos dos principais serviços que serão executados, né? A gente falou sobre terceirizados, né, que a gente abre a oportunidade na carta convite de ele falar como é que é o procedimento executivo dele. Mas nada impede você pedir isso também para o empreiteiro. Às vezes é uma obra que a grande parte dos serviços é estrutura e alvenaria, né? Tem outros serviços, mas os principais são esses. Você pode perguntar como é que é o procedimento executivo dele, né? Às vezes você está muito acostumado com algum tipo de serviço, você já sabe qual que é o procedimento executivo e você vê se bate, né? Em vez de evitar de chegar na hora da obra e você ter que instruir, você ter que corrigir, já pergunta antes, já pergunta como é que ele faz. Se baseia na sua experiência que você teve em outras construtoras da região, se baseia na sua experiência pessoal, quais eram os principais problemas, aquele problema que mais você, né, batia a cabeça e tentava fazer a mão de obra ali aceitar a forma correta de executar. Não passe por essa dor de cabeça de novo, né? Tá certo que hoje você é o dono da empresa, você, né, tem um certo grau de autoridade maior de cobrar as coisas, né? Infelizmente é entendido assim no mercado, né? Quando a pessoa é dona da empresa, o pessoal acaba, né, ouvindo mais. Mas enfim, evite ter que chegar nesse trabalho de durante a obra ter que instruir tanto, né? Ter que corrigir tanto. Já pergunta os procedimentos executivos antes, né? Então se baseia nos principais serviços que vão ser executados, né? Pede ali os procedimentos executivos dos principais serviços que vão ser executados na sua situação. E 2, se baseia nos problemas que você mais tinha dor de cabeça ao longo da sua experiência profissional. Ou se você nunca teve experiência em obra, se você nunca teve experiência com execução, pergunta para colegas que já trabalharam com isso, né? Fala com seu amigo, pô, fulano, qual que era o principal perrengue que você passava nessa obra com mão de obra? O que o pessoal se explicava e o pessoal nunca fazia certo? Vê lá com ele, né? Vê com seu amigo, com a sua amiga, né? E já pede agora, né? Se você vê que for um procedimento executivo inadequado ou não a melhor forma, isso não impede da contratação. Você pode fazer uma cláusula no contrato, né, explicitando como é que você quer que seja executado. E se não for executado, quais são as penalidades. Mas fica já mais fácil, né? Não fica lá para a última hora durante a obra. Ok.
procedimentos executivos, então, um ponto que você pode perguntar na entrevista. Os últimos serviços prestados, às vezes o empreiteiro tem experiência em obras, mas faz muito tempo que ela executou aquele tipo de obra que você quer executar, ou aquela reforma que você quer executar. Pô, será que o cara ainda manja, né? Será que ele tem funcionários qualificados para aquele tipo de serviço? Então, é bom entender quais foram os últimos serviços, né? Será que o procedimento executivo que ele usava lá, quando ele fez a última vez, é o mais atual? Ou será que você vai ter que dar uma atualizada, você vai ter que gastar muito tempo para instruir ele, né? Às vezes uma mão de obra mais cara, você contrata, mas é uma mão de obra que você fica mais tranquilo, você não fica gastando tanto tempo lá, não fica gastando tempo de engenheiro, tempo de estagiário para ficar em cima daquela mão de obra. Você fica mais tranquilo. Show! Falar dos últimos clientes que atendeu, como é que foi o relacionamento, né? Por que ele parou de atender um cliente? O cliente já não queria mais construir, um cliente antigo, ou teve algum atrito, o que aconteceu, né? Provavelmente, se teve algum atrito, provavelmente não, muitas vezes quando teve algum atrito, o empreiteiro às vezes fica meio assim de falar, né? Mas você já vai investigando ali. Então isso é interessante saber também por que ele deixou de trabalhar com o último cliente, ou se o cliente deixou de trabalhar porque o cliente realmente não tinha mais o que fazer, não queria mais executar a obra com ele, não queria mais investir, e saiu tudo bem o relacionamento. Pô, ótimo indício que vai ser um relacionamento tranquilo. Qual é a qualificação técnica, né? Esse empreiteiro fez algum curso sobre gestão de equipe ou sobre técnicas construtivas, né? É um empreiteiro que, sei lá, já fez um técnico ou mesmo algum curso superior. Isso vai pesando, qualificando em relação à parte técnica. Perguntar sobre o tempo de experiência também é muito importante. Pedir um resumo do currículo, né, do empreiteiro, né? Não vai ser um currículo padrão, mas enfim, né? Entender ali de forma resumida como é que é o histórico profissional, tanto da pessoa que abriu a empresa, né, que abriu a empreiteira, quanto o histórico da empreiteira. Como é que é a postura das pessoas nas obras, né? Como é que ele costuma ali orientar os funcionários dele, da empreiteira, na obra, né? Como é que ele costuma instruir em relação ao relacionamento com as pessoas que passam na rua, com clientes, né? Porque muitas vezes, gente, digamos que você tem uma empresa de reforma, você vai colocar a mão de obra lá na obra e vai passar um cliente lá, né, o seu cliente, e o cliente vai querer falar direto com o empreiteiro. Infelizmente isso acontece, o cliente vai querer falar direto com o empreiteiro, vai querer, pô, já que você já está aí, já ajeita aquele negocinho ali para mim, não sei o quê, e isso não pode acontecer, né? Porque se ele fizer algum quebra-galho e esse quebra-galho der errado, o cliente vai falar contigo. Pô, você fez lá e tá errado. Pô, mas você não acertou preço, você não acertou qual é a garantia, você não instruiu. Como é que, infelizmente, isso acontece? Então você tem que ter muito cuidado. Você já pergunta para o empreiteiro, pô, se o cliente chegar diretamente para você, né? Infelizmente acontece. Como é que vai ser a sua posição? Ou se o cliente chegar diretamente para os seus funcionários, como é que vai ser a tratativa, né? A tratativa ideal, nosso ponto de vista, isso tem até que constar em contrato com o empreiteiro, é que a tratativa do seu cliente tem que ir direto para você, não passar por ele, né? Ele responde a você. Então não tem essa de quebrar galho, porque tudo que você executa em obra, seja por meio de empreiteiro, seja por terceiros, seja através de funcionário próprio, você tem a responsabilidade. Então, muito cuidado nessa questão, extremamente importante, como é que é a postura dos empregados e como é que é a postura deles na obra, né? Tanto em relação a pessoas externas quanto a clientes. Quanto tempo ele tem os funcionários? Se ele tem os funcionários há um bom tempo, daí você pode pedir a comprovação disso. É um ótimo indício que não vai ter problema trabalhista, né? E daí a gente já vai aqui na parte de documentação. Como é que é a organização da obra, né? Como é que ele costuma organizar o canteiro, o espaço ali que está fazendo a reforma. E outras perguntas relevantes que sejam interessantes ali para a sua situação, tá? Então, de forma geral, essas perguntas a gente pode desenrolar em novas outras perguntas, né? Você vai... o ideal é que a entrevista seja meio que uma conversa, né? Você vai desenrolando, vai surgindo outros assuntos baseados nos primeiros assuntos e você vai tendo uma visão geral de quem que é aquela empresa, de quem que é aquele profissional. Em relação a terceirizados, costuma ser uma entrevista mais simples, mais rápida, né?
Também, de novo, a gente pergunta sobre os procedimentos executivos, né? Acaba sendo mais fácil, né, de fazer essa pergunta, porque terceirizado é um ou dois serviços específicos, um serviço de calha, um serviço de gesso, um serviço de pintura texturizada, um serviço de impermeabilização, né? E às vezes essa entrevista pode ser por telefone mesmo também, via Hangout, né? Terceirizado é algo mais tranquilo, digamos assim. Últimos serviços prestados também, perguntar como é que foi o último serviço, se o cliente ficou satisfeito, né? Pegar o contato do cliente, se possível, também para averiguar, fazer uma comparação. Falar sobre a qualificação técnica, né? Como é que aquele terceirizado virou um terceirizado, né? Por exemplo, pegar um caso de uma empresa que faz impermeabilização. Esse profissional que abriu essa empresa, ele trabalhava numa outra empresa, ele saiu por quê? Né? Ele começou a utilizar um outro método de impermeabilização, enfim, entender um pouquinho do histórico dele, né? O histórico em relação à parte técnica. Perguntar sobre o tempo de experiência, que também isso vai envolver o histórico dele, né? Vocês veem que as perguntas são muito relacionadas e também são sempre baseadas nesses dois pontos que a gente quer descobrir, né? A parte da qualificação e a parte de documentação de segurança, né? De segurança, digamos, de processos, enfim, essa parte mais trabalhista. Perguntar sobre a postura, de novo, né, do pessoal em obras. Gente, eu estou repetindo essa questão do cliente, né? Isso é principalmente para você que está assistindo o curso, que quer fazer construção para terceiro ou para reforma. Pergunta como é que é a relação com o cliente, tá? Não fica vendido nessa história de cliente pedir coisa direto para o empreiteiro, que daí o cliente já vai começar a fechar servicinho com o empreiteiro, já acerta direto, não tem essa administração entre aspas, né? Porque se der algum problema, o cliente vai falar com quem? Ele vai falar contigo, né? Por mais que não acertou contigo, por mais que ele foi lá, acertou um dinheiro por fora com o empreiteiro, eu espero que não aconteça isso contigo, mas a gente sabe que é um risco e vai ficar para você, até porque você está assinando a RT da execução, né? Então às vezes tem um serviço ali até provar que o cliente fechou direto com o empreiteiro e não passou por você, e daí nisso o empreiteiro às vezes já não está mais trabalhando para você. Mano, não corre esse risco, né? Vê certinho com o empreiteiro ou com o terceiro como é que é relacionamento com o cliente, tá? De novo, o empreiteiro responde para você, terceiro responde para você, colaborador responde para você, tá? Então, não fica vendido nessa história. Quanto tempo ele tem os funcionários, também importante perguntar, como é que é a organização de obra, e outras perguntas relevantes que você, né, venha a constatar ali baseado no serviço que você vai prestar. No caso dos colaboradores, gente, é muito importante ser uma conversa, né, bem franca, assim como com o empreiteiro quanto com terceiros, que não tem perguntas certas ou erradas, né? Às vezes você está procurando um perfil profissional, a pessoa tem outro perfil, e a melhor coisa é deixar claro que há compatibilidade ou não, né? Ninguém tem culpa de ser, nem a empresa tem culpa de ser incompatível com um certo perfil profissional ou vice-versa, né? É questão de missão, visão e valores, né? Às vezes uma pessoa que tem um certo foco na vida, tem uma certa forma de trabalhar, e a empresa tem uma forma de trabalhar totalmente diferente. Por mais que a qualificação técnica até seja compatível com a área que está sendo procurada, tem que bater tanto a parte da qualificação técnica quanto a parte pessoal, né? E, de novo, a gente aqui está baseando na situação que você quer um funcionário, quer um colaborador que fique muito tempo contigo, que cresça junto com a empresa. Então, basicamente, essa entrevista se baseia numa análise do currículo, né? O interessado vai mandar o currículo e você vai investigar ali, né? Investigar parece até uma forma de tentar achar algum erro, achar algum mistério, mas enfim, entender, né, de fato. Quando eu falo investigar, eu quero dizer entender com detalhes, no caso a experiência acadêmica, né, como é que foi a experiência acadêmica daquela pessoa. Muitas vezes a experiência acadêmica revela muito sobre quais são os gostos daquela pessoa, né, uma pessoa que ficou, digamos, 1 ano em laboratório de materiais, depois fez um curso sobre concreto, um curso fora extracurricular, e agora está fazendo um TCC também em pesquisa de materiais. Pô, ela tem uma tendência acadêmica, uma tendência de materiais, né? E às vezes está procurando um outro perfil.
Não que seja um fator limitador, isso não quer dizer, nada que quer dizer descarte imediato, né? Mas é um fator que você vai pontuando, vai colocando na balança. Então, pesquisa, entender a experiência acadêmica daquela pessoa, né, daquele potencial colaborador. Por exemplo, pegar um outro exemplo aqui, um colaborador que trabalhou bastante tempo na empresa júnior, na parte de laudos enfim, de laudos e de reparos. Daí fez mais um estágio de 1 ano numa empresa de reforma, fez uma experiência de 3 meses numa empresa de projetos e decidiu sair porque ela não curte projeto. Interessante, ela já sabe que não gosta de projeto. Já é uma pessoa que tem uma certeza profissional maior, né? Não que ela tenha 100% de certeza do que ela quer na vida, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa demora para ter uma consciência do que realmente ela gosta. Os testes psicológicos estão aí para auxiliar nessa pesquisa pessoal, mas já é um indício, opa, essa pessoa já sabe que não gosta de projeto, estou procurando alguém para reforma, e essa pessoa eu anunciei para reforma, essa pessoa já teve uma experiência com reforma e decidiu aplicar para essa vaga. Então, ela já teve experiência de reforma e decidiu aplicar para uma vaga de reforma. Pô, isso é um ótimo indício. Não é uma pessoa que quer saber como é que é. É uma pessoa que já teve essa experiência. Então, provavelmente ela sabe como é que é, ela sabe que gosta. Então, como a experiência profissional ajuda nessa decisão, né? Isso é no caso de um estagiário, ou no caso profissional também, né? Digamos, um engenheiro que trabalhou 1 ano com infraestrutura, decidiu sair do ramo de infraestrutura e decidiu aplicar para construção civil, porque já fez estágio na época da faculdade com construção civil. Um ótimo indício, né? Um indício de alguém que saiu de um setor, foi para outro setor, não se encontrou e decidiu aplicar para o setor que você está procurando. Então, interessante. Os cursos também revelam muito do interesse da pessoa, né? Principalmente os últimos cursos, perguntar como é que foram esses cursos, o que ela achou, e as atividades extracurriculares, né? Então aí a gente faz uma análise do currículo em si. Agora vamos falar sobre as perguntas, né? Durante a conversa sobre o currículo, você vai perguntando ali, pergunta de fato, o que a gente recomenda na entrevista com profissionais é deixar aberto. Me fala um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Deixa a pessoa falar e você vai, no que a pessoa vai falando, naturalmente vai surgindo algumas dúvidas para você, né? Às vezes um ponto que você acha que está incongruente, você não entendeu, você pergunta, você pede mais detalhes, né? Principalmente referente aos últimos anos. Então, uma conversa assim que você... A ideia é você deixar a pessoa falar mais do que você falar, né? Então, primeiro pedir para a pessoa explicar sobre a experiência acadêmica, depois falar sobre a experiência profissional, falar um pouquinho sobre os cursos e atividades extracurriculares. Aí, nesse ponto, você está mais ouvindo, você vai fazer uma pergunta por área e dentro dessa área você vai provavelmente fazer alguma pergunta ali, alguma explicação que ele deu, que ficou incongruente ou você ficou curioso, enfim, é bem tranquilo, você vai no flow ali da conversa. Depois, o que a gente recomenda são algumas perguntas chaves, né? Principalmente em relação à personalidade, né? Quais são os pontos fortes e pontos de melhoria daquela pessoa, o que ela entende como ponto forte dela, tanto em relação à parte pessoal, quanto à parte acadêmica, quanto à parte profissional. Eu sou uma pessoa concentrada, sou uma pessoa que eu gosto de ficar focado direto em alguma coisa durante 4 horas. Talvez seja uma pessoa boa para projeto, né? Ficaria em cima de um projeto específico. Às vezes é uma pessoa que, eu sou uma pessoa mais quieta, né? Não gosto muito de ficar falando com várias pessoas. Talvez não faça sentido para uma posição comercial, né? Uma parte de um cargo de compras, por exemplo. Ou na entrevista você vê que é uma pessoa super agilizada e fala e gesticula e entrou na reunião já com um pouco nervosismo, bons indícios para um comercial, para um compras. Então essas coisas você vai sentindo com o tempo, entende? E também perguntar o que ela tem mais afinidade e o que tem menos afinidade, né? Tem que deixar claro que isso não é uma questão de melhor ou pior, né? É uma questão de encaixe, novamente, é uma questão de encaixe daquela pessoa para aquela área. Outras perguntas interessantes, né? Quais são os desafios que ela já enfrentou, ou o maior desafio profissional
que ela teve até aquele momento. Isso é muito interessante para ver como é que ela se comportou durante aquele desafio, né? A gente fala muito sobre conquistas, né? A gente, na entrevista com o colaborador, fala bastante, né, sobre o que está no currículo, e no currículo geralmente estão as coisas boas, né? Estão as conquistas. Mas é interessante também saber quais foram os perrengues que ela já passou, né? Ou o principal perrengue, pode ser de maneira informal, a gente pergunta assim na entrevista com colaboradores. Pô, qual foi o maior perrengue que você já passou, o que você fez? Você já sente assim como é que ela atua perante desafios. Isso porque quando você tem um colaborador, você não vai estar sempre ali no lado para passar o passo a passo, né? Lógico, o ideal é você passar um procedimento ali para aquele colaborador do que fazer, né, baseado na missão, visão e valores. Mas é interessante saber como é que essa pessoa lida no momento de estresse, no momento de dificuldade, né? Então essa pergunta é bem interessante, você vai ter algumas respostas assim, bem reveladoras sobre a personalidade, sobre o perfil das pessoas. Qual que é o fato que mais se orgulha? Também acho que faz parte, além de perguntar sobre o perrengue, perguntar sobre conquista. E geralmente estão correlacionados, tá? Geralmente um alto perrengue, ali uma situação de extremo estresse faz com que a pessoa se capacite, faz com que a pessoa se reveja, isso é um fato de orgulho. Nem sempre, mas geralmente tem alguma correlação. E uma pergunta, assim, ó, extremamente fundamental, né? Você pode até tirar da lista de sugestão de pergunta, mas eu recomendo que você não o faça, que é onde você se vê daqui a 5 anos, né? Você pode fazer setorizado, 1, 3, 5 anos, mas eu recomendo você perguntar pelo menos onde você se vê daqui a 5 anos. Por que isso? Digamos que você esteja contratando um estagiário, sei lá, de 4ª, 6ª fase. 5 anos ele vai estar formado, né? Ou mesmo nas fases finais. Então essa pergunta é para fazer a pessoa pensar, por que eu falo 5 anos, né? Porque muito provavelmente daqui a 5 anos a pessoa já está formada, no caso do estagiário, ou no caso de um técnico, no caso do engenheiro, já vai ter uma certa experiência. Então eu quero saber, através dessa pergunta, em que área de experiência, em que área profissional ela quer se desenvolver, para ver se faz sentido para aquela área. Então já aconteceu, por exemplo, em entrevistas com estagiários, em que a pessoa falava, daqui a 5 anos eu quero fazer um mestrado em materiais e andar para minha carreira de professor. Poxa, infelizmente não serve para a nossa situação, não serviu para aquela nossa situação naquela época. Porque a gente quer alguém que nessa situação a gente está procurando alguém para tocar a reforma, se não me engano. A gente queria alguém que a gente pudesse aproveitar depois como engenheiro da empresa, tá? E não tem nada de errado seguir a área acadêmica, só que não era o encaixe para a nossa empresa. Já aconteceu também, né, quando eu perguntei sobre onde você se vê daqui a 5 anos, a pessoa fala, eu quero estar no exterior. Quero estar no exterior, talvez não trabalhando com engenharia. Infelizmente não servia também, né? Lógico que pode acontecer da pessoa entrar na empresa, ela ser conquistada e mudar de ideia. Mas se você puder contratar uma pessoa que já sabe o que quer, ou pelo menos acha que sabe o que quer, já está a fim de entrar naquele setor, está pensando em se especializar naquele setor, será que não vale mais a pena investir em alguém que já tem mais certeza? Eu acho que sim. E uma pergunta ótima também para entrevista de colaboradores é qual o seu diferencial, né? Por que eu devo contratar você e não fulano de tal, né? Isso força a pessoa também a entender como é que ela pode agregar valor para a empresa. Outras perguntas, por que a pessoa gostaria de trabalhar na empresa, ver se ela já pesquisou algo sobre a empresa, se ela já tem uma noção do que se espera, onde a empresa atua, né? Como é que ela começou. O que a pessoa acha dos valores, a missão e a visão da empresa, para ver, né, se ela já tem um alinhamento. Tudo isso a gente está adiantando a quebra de expectativa, tá, gente? Por que a gente está perguntando onde gosta de trabalhar, o que ela acha sobre a missão, visão e valores? Porque a gente quer uma pessoa alinhada tanto em relação à parte técnica, como eu falei, como a parte pessoal. Então, já adianta isso, já vê com ela o que ela acha sobre a missão, visão e valores da empresa. Né? Se ela não sabe, né, que estou partindo do princípio que está lá no seu site, estou partindo do princípio que tem em algum lugar para a pessoa pesquisar. Mas se existe, né, se existe de fato, ou se não tiver no site, enfim, você fala para ela, pergunta a opinião dela, para entender se vai ter um alinhamento. E outra pergunta, gente, eu estou falando
só perguntas chaves aqui. O que fez ela sair de trabalhos anteriores, né? Isso não necessariamente para saber se teve algum atrito. É difícil a gente achar assim, alguma situação que houve alguma polêmica, algum problema. Mas mais para saber em relação ao alinhamento da parte técnica ou da parte cultural. Geralmente as pessoas saem porque estão ou numa área que elas não gostam, então isso já revela bastante sobre a pessoa, né? A gente sabe, né, já tem mais certeza, né, que aquela área não é de afinidade da pessoa, então já ajuda a entender o perfil técnico. E também, geralmente a pessoa sai por falta de afinidade em relação à cultura da empresa. Então, às vezes a pessoa saiu de uma empresa porque a cultura era extremamente rígida, extremamente inflexível e hierárquica, né? E não tinha espaço para ela dar a opinião dela. Pô, essa cultura de empresa é diferente da nossa cultura. Então, talvez ela esteja alinhada com a nossa cultura, né? Porque na nossa empresa a gente é aberto a ouvir opinião, a melhorar junto com as pessoas. Então, uma pergunta muito interessante, o que fez ela sair de trabalhos anteriores? Provavelmente a resposta vai ser alguma incompatibilidade técnica, incompatibilidade em relação à área de atuação, ou em relação à cultura, alguma incompatibilidade em relação à cultura daquela empresa. E essa informação vai ajudar a entender um pouquinho mais daquela pessoa. E com essas perguntas, gente, foi bastante pergunta aqui, mas tem uma lista enorme de outras perguntas que você pode fazer. Você já consegue sentir o profissional, se ele encaixa ou não, né? Encaixa tanto na parte técnica quanto na parte pessoal. E, no meu ponto de vista, o encaixe na parte pessoal é mais importante que a parte técnica. E a parte técnica, você até consegue treinar, você pode passar um treinamento, a não ser que seja algo extremamente técnico, extremamente, sei lá, algo que precisa de uma pós-graduação, uma especialização. Geralmente a parte técnica na área de engenharia você consegue dar um treinamento. Agora a parte pessoal, gente, parte pessoal é algo de anos de cultura, né? Uma pessoa aí de 20, 30 anos que está, sei lá, 10 anos, 15 anos com mesma forma de pensamento. Isso é um pouquinho mais complicado de moldar, um pouquinho mais complicado de alterar. Isso depende muito da força de vontade dela. Então, com essas perguntas você já consegue entender esse encaixe em relação à parte pessoal e à parte técnica e leve em consideração aquele brilho no olhar. Isso pode até parecer meio clichê, né, o brilho no olhar, mas quando você estiver fazendo as primeiras entrevistas com as pessoas, você vai notar essa diferença. Você vai notar aquela pessoa assim, pô, me dá uma oportunidade, eu quero entrar, eu quero trabalhar com construção, eu quero trabalhar com projeto, eu quero trabalhar com laudo. E aquela pessoa tipo, eu quero cumprir as horas do estágio. Não serve pra gente, não serve pra gente. Tem que ser aquela pessoa que quer aquilo, quer e vai brigar por aquilo, e vai brigar pela empresa, e vai crescer com a empresa. É isso que a gente procura, isso que faz sentido pra gente. Gente que quer crescer junto com a empresa, tá? Então, por mais que seja clichê o brilho no olhar, você vai começar a perceber isso nas entrevistas, você vai notar a diferença do, pode ser, eu cumpri aí minha carga horária até dar a graduação, depois eu vou sair do país, ou depois eu vou fazer outra coisa, daquela pessoa que eu quero aprender o máximo, quero que você conte comigo, você vai notar isso, tá? Então, brilho no olhar, também extremamente importante você notar, é algo, não é muito técnico esse termo, né? Não tem um formulário para você entender isso, é um sentimento que você nota ali, muito baseado nas perguntas, e na linguagem corporal da pessoa, na forma como ela se expressa, tá bom? Então, algumas dicas aí na contratação de empreiteiros, de serviços terceirizados e de colaboradores, tá bom? Espero que com isso e com a lista de perguntas que a gente vai estar disponibilizando, você tenha contratações muito mais assertivas.